Olá, tudo bem com você? Estamos de volta para a nossa lição de quinta-feira, A Luz para os Gentios. Não deixe de compartilhar com seus amigos, fazer um comentário e deixar o seu gostei, tá bom? Então vamos para a nossa lição de quinta, A Luz para os Gentios. O propósito principal para o qual Deus estabeleceu a nação de Israel não era condenar o restante do mundo, mas salvá-lo. Geralmente nos sentimos condenados quando somos confrontados pelo comportamento correto de outra pessoa. Então, a existência de Israel também serviu para destacar o pecado e o egoísmo das nações ao redor. Os crentes que vivem em harmonia com Deus revelam seu caráter junto, o que naturalmente leva outras pessoas a perceber seus erros. A vida daqueles que guardam os mandamentos de Deus, Apocalipse 14:12, deverá expressar o seu caráter. O que as seguintes passagens ensinam sobre o que Deus pretende para o seu povo neste mundo? Como aplicar esses princípios à nossa vida? Bem, é revelar o caráter de Deus. A resposta A. B. Ser luz para as nações e levar a salvação. C. Iluminar a terra com a glória de Deus. Mas a lição de quinta aponta para a solução por Cristo à sua igreja, ao seu povo, para não cometer os mesmos erros do passado. A luz para os gentios. O que significa isso? Deus tinha um propósito com Israel, formar uma nação que seria tão próspera e tão diferente das demais nações que atrairia as nações com uma pergunta: o que aconteceu com vocês? Lembre-se de que o resultado da ação de Deus sobre Israel e a obediência de Israel aos princípios de Deus implicariam em saúde, prosperidade, felicidade, integridade, cordialidade e uma convivência social como tal nível de integridade que seria invejável por nações que vivem em meio à criminalidade, violência e tantos outros aspectos produzidos pelo pecado. Israel apresentava o verdadeiro Deus que decide descer do céu e morrer pelo pecado humano. Um Deus absurdamente distinto de tudo aquilo que está presente no paganismo. Essas lições seriam importantes que Israel passaria para as nações vizinhas quando viessem com a pergunta: por que vocês são tão diferentes? A impressão causada nesses povos quando saíssem dali seria, por um lado, o desejo profundo de conhecer esse Deus e obedecê-lo, ou então, por outro lado, o desenho da oposição de tal ordem que tentariam enfrentar a Deus, e ao tentar enfrentá-lo, eles perderiam certamente a batalha. E isso serviria de exemplo para todas as demais nações. O que a gente aprende a partir daquilo que foi o erro de Israel em obedecer o plano que Deus tinha preparado para eles e a promessa feita para Abraão. Quando Cristo morre na cruz, essa situação se inverte. E onde Israel falha, o cristianismo entra com uma missão. Qual é a missão do cristianismo? A missão do cristianismo é a conversão do mundo. Se você olhar para Mateus capítulo 28, a missão se inverte. A missão de Israel era atrair todos os povos para si. A missão do cristianismo é espalhada por todos os lugares e fazer discípulos. E como é feito isso? A Bíblia propõe que a maneira mais adequada para esse processo é ser testemunha de Deus. Como é que eu faço isso? O cristianismo manifestaria um comportamento
e um processo de vida que em todos os lugares onde houvesse cristãos, as pessoas seriam atraídas a atender, porque essas pessoas, elas são diferentes. Essa diferença permeia o mundo, ou seja, a influência é muito mais rápida e muito mais profunda, muito semelhante ao que acontece, por exemplo, embora não seja um exemplo dos melhores, porque pode ser atrelado com a ideia de pecado. Imagina o fermento levedando toda a massa. O fato dos cristãos se espalharem por todo o mundo permitiria que o mundo fosse literalmente fermentado por essa nova proposta de vida, o cristianismo. E, obviamente, isso produziria dois tipos de ação, ou produziria uma conversão em larga escala, ou então produziria uma perseguição. Há uma orientação: sair da Babilônia. Sair da Babilônia é a proximidade com Cristo. Do mesmo jeito que Abraão recebeu a orientação sair de Ur dos Caldeus. Sair da Babilônia é fisicamente se deslocar para um novo lugar. No nosso caso, a gente recebe essa mesma ordem, mas no contexto espiritual. Sair da Babilônia, ou seja, nos afastarmos das influências que nos distanciam de Deus. O grande problema é que, às vezes, as pessoas confundem isso. Sim, algumas pessoas até têm a oportunidade e devem usufruir dela, de viver uma vida separada, o mais distante da confusão do que hoje a gente tem no mundo. No mundo urbanizado no qual a gente vive, mas isso ainda não é uma realidade possível para todos. O detalhe é que muita gente sai do ambiente da Babilônia, mas a Babilônia não sai deles. Ou seja, afastar-se fisicamente de algo não significa que a minha vida vai se modificar, porque o egoísmo persiste no ser humano e, às vezes, numa falsa apresentação de piedade, o que a gente vê na realidade é o orgulho cristão, que não é um modo diferente de todas as manifestações de orgulho. Outra coisa interessante, na sequência das ações, como advertência para o nosso tempo, é que ao permitirmos que o Espírito Santo atue no nosso coração para que a Babilônia saia de nós, ou seja, nos afastarmos da influência das coisas que nos distanciam de Deus e permitirmos que o Espírito Santo produza as modificações e transformações que não serão humanas. O resultado disso é que essa diferença vai atrair pessoas não para mim, ou seja, eu vou atrair pessoas para Cristo. Afinal de contas, já não sou eu que vive em mim, é Cristo que vive em mim. E aqui também tem um risco do nosso tempo, que é o risco pelo qual Israel, em vários dos seus momentos, escorregou, que é o risco de envolver o mundo com a ideia de convertê-lo, mas em lugar de convertê-lo, se conforma com o mundo. Isso tem a ver com métodos de tentarmos ficar parecidos com o mundo para atrair as pessoas para Cristo, ou seja, trazer o mundo para dentro da igreja, quando na realidade é o oposto. Quanto mais parecido com Cristo eu fico, mais diferente do mundo eu estou e mais eu atraio pessoas com a pergunta: você é diferente? E o objetivo é atrair os que estão ainda em pecado para abandonarem sua vida de pecado, para serem transformados por Cristo em novidade de vida. O terceiro aspecto interessante é que a igreja assume esse papel na falha de Israel, o erro que Israel cometeu afastando-se de Deus.
escolhendo a herança humana e, por fim, ignorando o cumprimento da promessa no Messias. É um erro que não pode ser cometido por nós. Qual é a nossa condição? Ir ao mundo testemunhar de Cristo, a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E para que processo? E qual é o efeito? O efeito é transformar o mundo, conduzir o mundo à boa nova do Evangelho. Bem, então não perca a lição de sexta-feira com estudo adicional, tá bom? Não esqueça de compartilhar o nosso canal com seus amigos e familiares, deixar o seu like, tá bom? Até amanhã, se Deus permitir.